Posso falar um chute? Chuta. Desculpa os economistas, desculpa os analistas de grandes bancos. Você pega a previsão, o cara falou que era 140 mil pontos, agora o cara tá falando que é 70. Aí começa a subir a bolsa, revisamos nossa previsão para 80. Aí começa a subir, revisamos... Pô, isso daí até eu faço, eu vou na onda. O que Dona B está comprando aí? O que nos últimos 30 dias... Essa pergunta nem vale tudo isso, porque é uma pergunta relativamente simples. Então, assim, eu não gosto muito desse pensamento da galera que chega olhando só o preço e querendo fazer aposta para ganhar no curto prazo. Vários estudos já mostraram que se você investe de 10 anos para mais, a sua chance de você ter bons resultados na bolsa de valores aumenta. Então, para quem está olhando ou montando uma carteira só pensando no curto prazo, eu diria para ter um pouco de cuidado e principalmente com essas empresas que passam por momentos difíceis. Sabe, correr um risco desnecessário. Tem um monte de coisa boa, barato, entre aspas, né? A gente não sabe o quanto que realmente vai ficar barato, a gente não sabe se a queda terminou, enfim. Mas a gente já sabe que reduziu bem de preço. Para que eu vou entrar num ativo de altíssimo risco agora? Acho que agora não é o momento. Será que o dinheiro vai continuar fluindo a rodo como fluía na época das vacas gordas? Ou será que agora esse capital de altíssimo risco vai dar uma freada e com isso os grandes bancos vão ser mais beneficiados, eles vão ter mais fôlego? Deixa eu só te passar uma pergunta, Fabrício, que o pessoal já fez, acho que uns 5 minutos atrás, a gente acabou entrando no negócio dos bancões, mas o pessoal perguntou por que você não gosta de setor elétrico. Não tinham antes. E uma coisa que me preocupou um pouco, Fabrício, é que muita gente estava me perguntando se nesse momento de queda da bolsa poderia usar a reserva de emergência para comprar ações. Isso é leve. E que o cara, vou vender meu carro, Então, cuidado com o produto da moda, seja que tipo de investimento for, seja a ação que for, seja o fundo que for, seja o que for. Não tenha apego a nada. E eventualmente o pessoal fica, mostra a carteira. Daí você mostra a carteira. Aí a galera vai lá e copia essa carteira, sem dever. Ela vai lá e copia essa carteira. Aí vem esse momento de crise e as pessoas falam assim, poxa, como você é responsável de mostrar a carteira? Então a gente trabalha com as bipolaridades do mercado. E aí vamos partir do princípio que crises ensinam que as pessoas não podem simplesmente copiar o que os outros estão fazendo, porque o risco que eu posso correr é diferente da pessoa. Eu falo, colocaram você no meme, colocaram o Pete, colocaram o Roxo, né? Que são pessoas que, fazem uma porrada de coisa pela educação financeira, enfim. E aí eu falo assim, eu acho muito engraçado, porque quando ganham, né? Quando vem aquelas carteiras, minha carteira tem 60% de rentabilidade, as pessoas são os gênios, contam pros amigos que elas são geniais, que elas acertaram. Mas quando perde, a culpa é da Bia, a culpa é do Fabrício, a culpa é do Roxo, a culpa é do Pete, a culpa é de todo mundo, a culpa é do Breda, a culpa é de todo mundo. Então, quando ganha, eu sou o gênio. Quando perde, a culpa é do outro. Então, assim, quando ganha, é a nossa tomada de decisão, mesmo que a gente tenha ouvido, e quando a gente perde, é a nossa tomada de decisão. A gente tem que ser mágico e colocar o nosso na reta. É o que você falou, a gente que aperta o botão no fim das contas. Não adianta quando perde, não, a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano. Milionários, estamos aqui ao vivo. Hoje a gente vai receber nada mais e nada menos que Dona Bea Aguilar, como todos nós. Ela também está presa. Aliás, por falar em prisão, queria mandar um abraço pro Nelsinho de Bangu 2, o Kleber de Carandiru, Pavilhão 4, quem mais? E um pessoal do CDP também, o Centro de Detenção Provisória. Além de todos os bilionários que estão presos em casa. Ó a Bea aqui, direto de Chapecó, na sua prisão domiciliar, na sua mansão, né? Jogando tênis. Vamos ver se o Instagram deixa entrar, né? Porque tá complicado o negócio. Conectando. Fala, Dona Bea! Oi! E aí, Fabrício, como é que você tá? Quando eu vejo você com esse óculos, você sentava na primeira fileira na sala de aula? Não, pior Você era que da não. galera do fundão? Eu era da galera do fundão, da galera que pegou recuperação, dependência, toda essa Sério? coisa aí. Acredite. Fui tomar Caramba. jeito só na faculdade. Eu achei que você fosse nerd, sabia? Nada, não. Gosto de jogar, gosto de fazer coisas de nerd, mas tudo isso veio depois do período de faculdade. Quem disse que me tirou da minha vida, da vida de antes foi meu marido. Ele disse que me botou nos eixos depois que a gente se conheceu.
Ainda bem que você casou, né? Senão você tá com uma vida monótona, né? Então, veja bem, pelo menos na quarentena, né, querido? Exatamente, tudo tem seus benefícios. Veja Quem bem. era nerd, você sabia que o Pete era nerd, né? Então, aí ele se revelou e, né, enfim. E tá no estado que tá, mas ele era nerd, estudava no colégio mais top aqui de São Paulo, mais de nerd, só japonês. Não, mas eu falei, eu no colégio eu ia mal em matemática, física, todas essas paradas, e eu falei, mano, eu não posso escolher nenhuma profissão que tenha números. E aí, de A repente, educação física você mandava benzaço. 10 em educação física, 10 em artes, tudo. E aí, depois, quando eu fui pra faculdade, eu descobri que, não, realmente eu era boa com os números, mas aí isso só veio na faculdade, depois mesmo que era o que eu gostava, né? Aham. Show. Bea, viu a bolsa hoje? Bom, lógico, né? Você vê todo dia. Mais um dia de alta, dólar em queda, aí muita gente tá dizendo que é o famoso bull trap, né? Porque em 2 dias subindo aí quase 14%, né? Claro que ela deu uma recuada, eu acho, no fim do dia, mas o pessoal tá falando que é aquela bull trap, né? Caiu, daí sobe um pouquinho, a galera se anima, Pra dar um começa a ânimo. comprar de novo e depois cai tudo de novo e, né, a galera se desespera de novo. E o que você acha? Todo mundo a pergunta de $1 bilhão. Acabou o fundo do poço, ainda, como diz o Stuber, que tem um alçapão abaixo do fundo do poço. Me faltou uma bola de cristal agora. O máximo que eu tenho é isso aqui e ainda eu tô esperando a minha que você viu, Fih. Tô esperando a que você fez minha, dessa aqui. Putz, grila, a gente não te mandou? Não? Se mandou foi pro endereço errado. Mas tá pronta a sua caneca, me desculpa. Tá pronta, verdade, tá pronta. A gente fez uma série que tava faltando e inclusive a soma tá lá no escritório. Se quiser pegar um corona, é só pegar um busão e vir. Não, obrigada. Eu juro que eu acho que as últimas 2 viagens que eu fiz pra São Paulo, que foi mês passado, em março, eu acho que eu já voltei imunizada, inclusive. Excelente. Agora é só investir, né? Tá tranquilaça. Então, tranquilaça nem sempre, né? A gente fica meio apreensivo com o que tá acontecendo com a crise no geral no mundo. E o mercado em si é só mercado, os investimentos seguem, mas eu acho que a parte mais tensa de tudo isso é a gente ver uma crise que não tem precedentes, a gente nunca viu isso antes, né? Porque geralmente é só uma crise econômica ou alguma coisa assim, e agora você pega uma crise na saúde, você pensa, caramba, você juntou meio que, lembra da greve dos caminhoneiros, onde muita coisa ficou parada, com uma crise de 2008, que era uma crise financeira, e a gente não sabe exatamente aonde que a gente vai parar. Mas temos que ir nos adaptando, e tanto com os nossos investimentos quanto com a nossa vida, né? Com certeza, não tem o que fazer. Tá aí a situação, não adianta entrar em desespero, nada, tem que agir. Eu tava aqui pensando, muita gente perguntou isso pra gente hoje, qual a sua opinião? Eu sempre dou minha opinião, né? Você coloca na reta, né? Porque fica um monte de gente falando assim, podemos esperar muita volatilidade. Você, rapaz, sério? É óbvio que pode esperar muita volatilidade, isso não precisa estudar, né? A gente pode esperar que suba, pode esperar que caia, pode esperar que fique de lado também. Tem essas 3 possibilidades. É uma múltipla escolha só de 3, meu. Ou é de lado ou só se eu falar 3, alguma eu vou acertar, entendeu? É igual a turma lá do Twitter que fica lá. Acho que, sério, faz tipo assim, um mês que eu vejo a galera sempre falando, esse é o momento de comprar, esse é o momento de comprar. Uma hora eles vão acertar que é o momento de comprar. Lógico. Entendeu? Uma hora vai. Óbvio. Aí o cara, porque cada um falou, ó, tá vendo que 60 mil era o limite, né? Óbvio, né? Alguém vai acertar. Todo mundo... É igual ficar falando, algumas pessoas ficam falando, puta, esse ano ia ter crise. Na verdade, todo ano fala, você também deve ouvir isso. Aí esse ano teve. Desde o ano retrasado, há muito tempo vai ter crise. Lógico, uma hora vai ter crise mesmo. Só que eu falei, todo mundo achava que ia ter uma crise financeira, né? Provocada por, enfim, S&P batendo as máximas, aquela coisa, desemprego na mínima da história, enfim. Aí veio o vírus, eu falei que ia ter crise. Não. É outra crise. Eu falava, cuidado, você vai bater o carro. Aí caiu um meteoro. Não, eu tava avisando que você ia bater o carro. Não, mas caiu um meteoro, cara. Então agora só tem os gênios no mercado. Eu chegava a falar um pouco sobre isso ano passado, e eu era uma das que eu falava assim, olha, eu não acredito em uma crise como vocês estão falando, que era a tal da crise financeira, né? Que a gente dizia assim, porque a conta de 2008 a gente ainda não pagou, né? Tá com juros, teve muita... O Banco Central injetou muita grana, e enfim. Tava todo mundo dizendo que a gente ia pagar essa conta e mais a conta de agora, né? Dessa possível crise.
Só que a crise que a gente realmente está vivendo é uma diferente do que todo mundo estava estimando no passado. Exatamente isso que você falou. E eu acho que a gente está numa situação grave, principalmente olhando para o lado da saúde, e os impactos econômicos, é óbvio que eles vão ter, mas ainda assim eu acho que é um tanto quanto difícil a gente saber exatamente qual vai ser esse impacto, porque muitas pessoas falam assim, caramba, se o mundo inteiro vai desacelerar, então quer dizer que a gente vai, sei lá, vai em linha reta para baixo economicamente, todo mundo. Emergente, só que aí quando você olha, por exemplo, a China, você tem lá um PMI crescendo, você tem a produção industrial ainda se mantendo aquecida, provavelmente ela vai continuar crescendo. Consequentemente, nós que somos países emergentes e que a gente manda muita coisa para lá, então, provavelmente, claro que a gente tem outros problemas econômicos que podem afetar, mas quando a gente fala de exportação, essas coisas assim, ainda não é 100% negativo, né? De tudo isso que estão falando. A Flávia falou, PIB negativo. Pra gente aqui no Brasil é provável que isso realmente aconteça. A gente tinha uma previsão aí de PIB de 2,4 no início do ano, daí a galera foi revisando cada vez mais para baixo, e a gente já falando em menos 5,5%, que é coisa pra caramba, né? Mas ainda assim, a gente fica atrás muitas vezes de boletim Focus, essas paradas assim, tem uma galera que diz que sempre tem uma margem muito grande de erro, né? Então, às vezes a gente chuta alguma coisa... Posso falar um chute? Chuta. Desculpa os economistas, desculpa os analistas de grandes bancos. Você pega a previsão, o cara falou que era 140 mil pontos, agora o cara tá falando que é 70. Aí começa a subir a bolsa, revisamos nossa previsão para 80. Aí começa a subir, revisamos... Pô, isso daí até eu faço, eu vou na onda. Tá caindo, eu falo que vai cair mais, tá subindo, eu falo... É igual o dólar. Todo ano você pega a previsão do cara de janeiro e a previsão de dezembro dá uma diferença de 80 centavos. Tem coisa assim, que eu digo que eu acho que não vale nem a energia de você tentar prever, tipo câmbio, né? Porque existem muitos fatores que podem influenciar no câmbio. Mas que nem quando você pega uma bolsa de valores, todo mundo pensa assim, num cenário, se tudo der certo, a bolsa pode crescer X. Mas aí acontece um troço meio que inesperado, como tá acontecendo, mano, já foi por tudo por água abaixo. Então, eu acho que nesse momento de crise, quem tá conseguindo sobreviver um pouquinho mais são as pessoas que realmente têm aquele pensamento de longo prazo e que talvez nunca tenham vivido, sei lá, uma queda assim, na bolsa de valores, mas entendem que provavelmente, se for como outras crises que a gente teve, sempre tem um fim, não é querer comparar uma com a outra, mas geralmente tem um fim todas essas situações ruins, e que no fim das contas não adianta a gente querer ficar fazendo previsão, mas a gente tem que adaptar a nossa carteira para o momento e para ela ser resiliente aí nos próximos anos. A gente não sabe se a gente vai ter uma recessão mais grave, se vai demorar, ou uma recessão até mais longa, por exemplo, né? A gente não sabe se isso vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, quem sabe? Porque pode virar uma bola de neve, daqui a pouco a gente está vendo lá a curva caindo que a galera queria, mas aí, sei lá, de repente aqui no Brasil, não sei, não entendo nada de coronavírus, mas de repente aqui no Brasil chega no inverno, sei lá, e aumenta, um chute. Então, alguma coisa assim, a gente fica tentando prever, eu acho que não vale muito a nossa energia, eu acho que é muito melhor a gente focar nas empresas que a gente tem, mas, claro, entender como que elas podem ser afetadas nesse momento por tudo isso que está acontecendo, né? Uhum. Você tá fazendo, o que eu tô fazendo? Você tem quanto em renda variável? Então, 100% em renda variável. Mas não é igual o Pix, tem 100%. Mas não é tudo ação, né? Então, tem fundo que ele multimercado. Tem fundo que é atrelado aos Estados Unidos, tem lá a questão de dólar, você vai ter também alguns outros fundos de ações. Então, você tem ali também tem ações nos Estados Unidos, então lá caiu, mas o dólar subiu, então, consequentemente, você tem uma queda nas ações, mas você tem um dinheiro que você está em dólar. Então, assim, você tem um mix ali dentro, que é óbvio que você não tem uma grande proteção, mas eu acho que para minha carteira, que eu olho muito para dividendos, ainda assim tem algumas receitas que são mais recorrentes e que me deixam relativamente tranquilas. Eu acho que quem está em renda variável não dá para achar que isso aqui é roleta russa, que você vai começar a sair comprando tudo que está mais barato agora na Bolsa de Valores. Acho que você tem que ainda continuar avaliando aí o que tem de empresa, quais que tem aí mais chance de passar sem grandes impactos por essa crise. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, assim, o que eu diria, principalmente para quem está começando, porque a gente bateu um recorde de CPFs na Bolsa, né? Mais de 2,2 milhões de CPFs em março. Então, a gente foi uma prova, né? Eu achei que fosse reduzir. Então, quando a gente olha 2014 e 2015, esse número diminuiu nessa crise. Então, assim, a gente tinha lá na época, se eu não me engano,
564 mil CPFs na Bolsa em 2014. Aí quando veio para 2015, que aí a gente estava entrando numa crise mais profunda, esse número diminuiu para 557. Então, assim, diminuiu 2%. É que tem um negócio também, Guilherme. Quando eles medem os CPFs, é assim, por exemplo, eu zerei minha posição, acho que eu tenho uma migalhinha, mas eu tô com meu CPF lá, conta, né? Então a gente não sabe quanto desse número que realmente é real, né? Não quer dizer que tá todo mundo ali posicionado. Sim, eles consideram lá uma movimentação lá de X meses e tal. E lá em 2008, o Ítalo, ele até perguntou, o número aumentou em 2008, ele aumentou, se eu não me engano, foi 2%, eu tava fazendo esse estudo. Então foi um aumento muito pequeno de 2008 para 2009. O que a gente geralmente vê nesses momentos de queda na Bolsa é que o número ou ele se estabiliza ou ele cai um pouquinho. Ou se ele sobe muito pouquinho. E dessa vez, a gente teve um incremento de números de CPF de quase 36%. Tipo, isso é muita coisa. Comparado... Muita coisa. Eu também fiquei surpreso. Então, comparado com outros momentos de crise que a gente teve, isso foi um salto que acho que muitas pessoas não esperavam. E aí, será que a gente ajudou um pouquinho nisso, Bia? Então, me resta essa dúvida. Será que com toda essa questão de, enfim, educação financeira e tudo mais, será que isso está mudando um pouco? As pessoas estão começando a enxergar de uma maneira um pouco diferente? E até mesmo uma coisa que eu percebi, quando a gente assiste televisão, jornal, essas coisas assim, eu acho que o discurso de uns anos atrás era muito diferente do discurso que tem hoje. Então hoje, por exemplo, eu estava vendo lá na CNN, eles estavam comparando lá se valia a pena investir em bolsa ou investir em imóveis, essas coisas assim. Então eles estão tratando, eu acho que de uma forma mais ambígua, não dizendo que, poxa, a bolsa está caindo, está todo mundo sofrendo, e consequentemente isso tem impacto nas pessoas. Então acho que quem está entrando agora, a gente teve aí quase 600 mil CPFs entrando aí, então acho que essa turma já está entendendo que talvez uma bolsa nos patamares que está agora, em comparação com o que estava antes, pode significar oportunidade. A gente tem que ter cuidado ao usar essas palavras, porque a gente não sabe se a bolsa parou de cair, mas elas entendem que em comparação ao que estava antes, realmente está muito mais barato. Aliás, já vou uma pergunta de novo de 1 bilhão. O que Dona B está comprando aí? O que nos últimos 30 dias... Essa pergunta nem vale tudo isso, porque é uma pergunta relativamente simples, né? Então eu primeiro compartilho com o pessoal também. Só que uma coisa que primeiro a gente tem que separar, tá? Eu tenho algumas ações que eu considero que são boas, pagadoras de dividendos, estão em setores aí que podem ser afetados pela crise, mas talvez não tanto quanto outros. E tem aquela parcela da minha carteira que eu chamo de cacaiada, que são aquelas empresas que tá em turnaround, ou que é uma small cap. Que... Eu tenho também. Altíssimo risco. Então, essas ações, por mais que elas tenham ficado mais baratas do que todas das minhas outras carteiras, que aqui eu vou falar, tipo, Via Varejo, você tem IRB, você tem Santos Brasil, essas foram as ações que mais caíram da minha carteira. Eu tenho um percentual muito pequenininho em cada uma delas. Eu não fiz aporte nessas ações. Por quê? Nesse momento, eu estou olhando para as empresas que estão na minha carteira, que estão com um dividend yield um pouco maior e que estão com um preço um pouco mais descontado. Tudo caiu, praticamente tudo caiu. Acho que a única são mais sólidas. Eu acho que a única que ficou um pouco mais para cima foi Raia Drogasil, que óbvio, né, farmácia. Mas assim, quando eu falo de empresas que talvez estão pagando bons dividend yields, você vai falar Banco do Brasil, você vai falar de Itaúsa, Neoenergia, Engie, são empresas do setor elétrico, e assim, todas elas vão ter um impacto. O pessoal falou assim, poxa, Bea, mas você está investindo no setor financeiro e saiu lá uma nota da CVM dizendo que os bancos não vão poder distribuir mais lucro do que não sei o quê. Calma, não é que eles não vão distribuir mais lucro. É porque, assim, se lá no estatuto diz que Itaúsa vai distribuir 25%, ele vai ter que distribuir 25%. Ele não pode distribuir mais do que isso. E eles estão fazendo isso justamente porque, nesse momento de crise, essas empresas do setor financeiro, elas têm que contribuir. Elas não podem ficar com o dinheiro em caixa e distribuir ele. Elas vão ter que prover crédito para a população, para o microempreendedor, para todo mundo que está precisando. Então, ainda assim, elas vão continuar distribuindo dividendos, só que talvez não mais do que está no estatuto. Se tem uma lá que diz que distribui 50%, beleza, vai continuar 50%. Não é que de 50% vai cair para o 25%, que é o mínimo. Então, nesse momento, Fabrício, o que eu tenho realmente feito é isso. Eu estou olhando para o lado mais... Mas o Itaú caiu para 2% de dividend yield, não é?
Então, arrebentou o dividend yield dos bancos. Não que eu acho que o banco é ruim, na verdade eu comprei muito banco agora. Então, o que eu tenho feito é isso, tipo, olhar mais para esse lado mais seguro da minha carteira, setor de energia, setor de banco, setor de saúde, assim, seguro vírgula, né? Porque também tem dois lados da moeda. O pessoal está dizendo que talvez empresas do setor de saúde que tem planos de saúde pode aumentar a sinistralidade, aumentar o custo, consequentemente impactar nos resultados. Na mesma ponta que o pessoal também está dizendo que talvez essa sinistralidade pode diminuir porque as pessoas estão ficando mais em casa. Então, depende muito de por quanto tempo essa quarentena ou esse isolamento social vai durar, se realmente isso vai ter um impacto na sinistralidade comum, ou se essa sinistralidade comum vai aumentar muito, sendo compensado pelos casos de coronavírus ou pelos casos de suspeita de coronavírus e exames que eles estão fazendo. Então, assim, eu tenho olhado muito mais para esses setores. Então, você pega Raia Drogasil, até anotei aqui, Raia Drogasil, Itaúsa, você vai ter BBAS, deixa eu ver, cadê? Deixa eu abrir minha carteira de novo, cadê? Aqui, Banco ABC também é um banco que eu tenho em carteira. Então, assim, eu tenho olhado mais para esses setores, consequentemente, algumas outras coisas para ir balanceando a carteira, eu tenho que comprar um pouquinho mais, mas o peso que cada ação tem dentro da minha carteira, e algumas eu subi o peso que ela teria, porque eu acho que ela vai se recuperar um pouco mais rápido pós-crise, e algumas eu diminuí. Então, poxa, eu gosto de lojas Renner, mas eu entendo que o varejo vai sofrer, e principalmente para esse varejo que geralmente está dentro do shopping, né? Então, por mais que você tenha o varejo online, ainda assim a maior parte da receita vem das lojas físicas. Isso. Então, aí, esse tipo de ação, eu gosto da empresa, mas nesse momento tá tudo bem eu reavaliar minha carteira e diminuir um pouquinho o peso dela, pensando em, poxa, se eu tô tão exposta assim em renda variável, eu prefiro estar mais exposta em renda variável com ações que paguem bons dividendos ou que tenham mais perenidade, estão em setores mais perenes. E aí, deixa o resto que tá lá, que eu já tenho na carteira, que se for o caso para se recuperar e subir depois, vai estar lá igual, só que talvez com um peso um pouquinho diferente, né? Aliás, eu queria uma opinião sua, não sei se você sente isso no seu canal, mas a gente acaba tendo um termômetro muito bom dos investidores. Tem dois papéis que me preocupam, não como empresa, mas como os investidores que investem nelas. Um é Oi, eu tenho na minha carteira lá nessas ações de altíssimo risco, tem um pedacinho, IRB, né, IRB. Por que me preocupa? Porque são ações que as pessoas se apaixonam, não se apaixonam pela empresa, não é pela empresa, se apaixonam pela cotação. Sim. Pela cotação e lidam como uma grande aposta, né? Então fica, o que você acha de Oi? O pessoal nem lê o fundamento, nem lê o balanço, não tem nada, mas fica aquele grupo de fanáticos pela empresa, e eu gosto de falar porque eu tenho elas na minha carteira. E esquece do racional, né? Total. Essas duas, eu não sei se tem mais papel que você observar isso, mas essas duas são muito claras. IRB e Oi, pra mim. Você tem Via Varejo também, né? Porque o Via Varejo tá em mercado de turnaround e agora tem gente dizendo que ela vai ter que fazer o turnaround do turnaround. Porque tá no varejo. É o segundo. Então, ela tá no varejo, ela até tem varejo online, mas nem se compara com uma Magazine Luiza, né? 70% do varejo de Via Varejo são das lojas físicas. Então, se você tem aí Casas Bahia, tudo fechado, você vai ter uma retração na sua receita. Ela tem caixa, óbvio, mas as despesas de curto prazo são maiores, diferente de Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela tem uma boa receita no varejo online e o caixa dela hoje é muito maior do que as despesas de curto prazo. Inclusive, Oi também, assim, a Oi conseguiu levantar um bom caixa, óbvio que fazer os investimentos em fibra ótica e tudo que ela está fazendo agora, mas hoje, quando você olha, saiu um estudo na Economática sobre isso. Oi, ela tem um caixa maior do que as despesas de curto prazo. E não só Oi, né? Você tem outras lojas de varejo, Sul, América, algumas seguradoras. Então, eu acho que nesse momento, essas empresas talvez que tenham um pouco mais de caixa do que despesas de curto prazo, tendem a passar com menos impacto do que empresas que não têm tanto caixa assim. Agora, voltando para essas empresas aí que a gente tem que tomar um certo de cuidado, que todo mundo fica perguntando, tipo IRB, Oi e Via Varejo, e eu digo que não somente elas, tá? Eu digo que muita gente está olhando Azul, Gol, CVC, todas essas empresas que ficaram muito baratas na Bolsa de Valores, baratas assim porque caíram muito, e elas estão olhando só o preço, querem comprar com uma chance grande de upside. Só que elas não analisam a parte racional. Será que essas empresas vão se recuperar? Em quanto tempo? Qual vai ser o impacto? Poxa, da outra vez que a CVC teve aquele problema com a Avianca, teve vários processos judiciais, tem vários reembolsos que ela está tendo que fazer.
E agora que ela teve 85% dos seus pacotes de viagem cancelados, será que ela vai conseguir negociar com fornecedores? Então, eu sempre tento olhar esses critérios. Quando a gente fala de IRB, eu acho que teve um grande problema. Não é nem a questão financeira em si. Eu acho que o problema dela é a gestão. Credibilidade, gestão. Óbvio, Mentira, né? Eles pegaram e simplesmente mudaram o quadro deles agora, boa parte do quadro deles. Sim. Então, entrou gente velha, saiu gente velha, entrou gente nova. Estão fazendo algumas revisões, inclusive em pagamento de dividendos. Mas ainda assim, eu acho que, por mais que talvez os resultados não sejam tudo aquilo que ela acabou entregando, eu não acho que são resultados que são ruins ao ponto de que, poxa, essa empresa vai quebrar, entendeu? Só que as pessoas, elas esquecem de avaliar, poxa, será que essa galera que entrou agora é uma galera boa? Vai realmente passar um pente fino na IRB e fazer ela decolar? Então, assim, eu não gosto muito desse pensamento da galera que chega olhando só o preço e querendo fazer aposta para ganhar no curto prazo. Vários estudos já mostraram que se você investe de 10 anos para mais, a sua chance de você ter bons resultados na Bolsa de Valores aumenta. Então, para quem está olhando ou montando uma carteira só pensando no curto prazo, eu diria para ter um pouco de cuidado, e principalmente com essas empresas que passam por momentos difíceis. A gente tem Oi que está em recuperação judicial desde 2016, e não necessariamente que seja um momento difícil para ela, porque ela está fazendo investimentos. Eu acho que as telecoms são a que menos estão sendo afetadas nesse momento, né? Porque está todo mundo consumindo, etc. e tal. E sobre todas essas ações, eu diria para o pessoal que está pensando em colocar na carteira, olhando o preço, não olha só preço, olha toda a parte racional para você entender o risco. Porque tem gente que, eu vou colocar 10% de Oi na minha carteira. Claro, depende de quantos papéis você tem, qual volume que você está colocando, mas para esse tipo de empresa, eu, por exemplo, não tenho mais do que 2% dependendo da empresa. Igual eu. Sim. Então, assim, eu vou pegando, vou ter ali 2% de Via Varejo, 1% de, sei lá, Santos Brasil, vou ter 1% de não sei o quê. Esse bolo de cacaiada talvez feche 5%, 10% da minha carteira, mas eu não vou colocar 10% de um único papel. Claro. Nem mesmo as empresas top da minha cassino. carteira tem isso, né? Então, não tá falando de Petrobras, de Itaú, né? Então, ainda assim, quando a gente fala, por exemplo, de commodities, já que você trouxe o assunto, esses papéis de commodities, eu também tento ter um certo cuidado, porque eu acho que são empresas que elas não têm controle sobre todas as variáveis, né? Às vezes tem o problema do petróleo, o problema do minério de ferro, o problema do dólar, o problema do sei o quê, blá, blá, blá. Então, nem sempre você consegue ter um controle sobre tudo isso. Então, tem o que de commodity? A única coisa que eu tenho, e foi uma troca que eu fiz, foi trocar Suzano por Klabin. E é só isso que tem de commodity. A única coisa é celulose. Suzano sofreu bastante, porque ela, no fim das contas, acaba olhando só para esse mercado de celulose, enquanto Klabin, ela é mais verticalizada, né? Ela consegue desde a celulose até fazer embalagem. Então, se nesse momento o valor da celulose está muito baixo, não vale a pena a gente, talvez, vender ou negociar a celulose, eu vou lá e vou fazer embalagem. Então, assim, eu acho que ela é mais verticalizada, consegue diversificar melhor. Então, eu acabei fazendo essa troca. E a única coisa que eu acabo tendo, e ainda assim, ela tem só 4% de participação na minha carteira. Entendi. Eu criei uma teoria pra galera entender, né? Eu gosto de carro, né? Mulher não liga muito, mas homem geralmente gosta. Aí eu coloquei a seguinte, tá todo mundo perguntando de várias ações, né? Querendo dar grande porrada na vida, né? O cassino, o game. Aí eu falei, pensa comigo, imagina que a gente teve uma crise no setor automobilístico, certo? Todos os carros baixaram de preço. Volkswagen, Fiat, sei lá, Jeep, Jack Motors, qual que é o Lifan, nem sabe o que é isso, né, Vitor? Não, sabe por que eu vi? Porque eu tava estudando Tupi. E aí eu vi que Tupi tem, inclusive, algumas marcas do setor automotivo que ela trabalha. Lifan é a cópia chinesa do Mini Cooper, mas esse é o Lifan. Enfim, aí eu falo assim, se tudo caiu de preço, né? Claro, uns caíram um pouco mais, uns menos. Pra que eu vou comprar um Lifan, entendeu? Pra que eu vou, correr um risco desnecessário? Tem um monte de coisa boa, barata, entre aspas, né? A gente não sabe o quanto que realmente vai ficar barato, porque a gente não sabe se a queda terminou, enfim. Mas a gente já sabe que reduziu bem de preço. Pra que eu vou entrar num ativo de altíssimo risco agora? Né? Acho que agora não é o momento. Tem um monte de coisa aí que caiu, sei lá, a ação caiu 60%. Outro dia eu comprei um pouco de BTG, que era uma ação que iria ter um tempão na carteira. Semana passada eu comprei. Acho que tinha caído, quando eu comprei, tinha caído acho que mais de 60%. Não sei se era 62%. Mas você também então tá olhando para bancos. Tem alguma coisa de elétrica na sua carteira? Cara, não sou muito fã.
de elétrica. Assim, cada um gosta de alguns tipos de setor. Por exemplo, igual a aviação. Pô, mas a Gol caiu. Falou, meu, não teria aviação. Eu falo que tem dois tipos de empresa de aviação, ou turismo em geral, que entra a CVC no meio desse bolo. As que quebraram, as que vão quebrar. Então, assim, eu não tenho mais nem a pau. Acho que é um setor ultra delicado. Você viu? Vem os aviões, enfia na torre gêmeas, sofre aviação. O dólar dispara. Peça, manutenção, leasing, combustível, sofre aviação. Dá uma cagada do corona, sofre aviação. Com tudo a aviação é um setor muito sensível. Então tem setores que eu realmente não gosto, assim, não tô nem falando, pode ser que dê uma porrada, Gol. Mas sim, eu não gosto de ter na minha carteira, assim. Esse é um tipo de setor, elétrica também não, apesar de ser um item básico, né, de necessidade, mas não é um setor que banco gosto muito, acho um setor sólido. Eu estava até fazendo uma reflexão, vê se você me acompanha nessa linha. Os bancos digitais ou dão muito pouco lucro ou não dão lucro, né? A gente tem esses dois tipos, né? Ou pouco lucro ou não dão lucro, dão prejuízo, tipo o Nubank, apesar de não ter capital aberto. Enfim, ou seja, o dinheiro que entra lá é um dinheiro de alto risco, né? Que é o dinheiro focado em fintechs, em startups e tal. Será que o dinheiro vai continuar fluindo a rodo como fluía na época das vacas gordas, ou será que agora esse capital de altíssimo risco vai dar uma freada e com isso os grandes bancos vão ser mais beneficiados, porque eles vão ter mais fôlego? Vou citar um exemplo claro aqui. Por exemplo, o Itaú, ele lançou o aplicativo IT. Como eu gosto sempre de ter contatos dentro das empresas, né, para saber o que está acontecendo. E eu sei que foi uma cagada que o Itaú fez lançando o IT, porque eles lançaram antes do tempo, para mostrar para o mercado, estamos no jogo também de bancos digitais. Só que o aplicativo dava problema, tinha algumas funcionalidades que não eram boas, faltava coisa, enfim. Ele lançou um negócio que muita gente usou e não ficou satisfeito. Pode ser que esse cara não volte mais a usar. Nesse tempo agora de crise, que está todo mundo mais ou menos parado, né, apesar dos bancos estarem mais ou menos funcionando, enfim, eu acho que talvez eles ganhem um fôlego para organizar mais a casa e eles vão ter punch, né? Porque o banco é banco, né? O nosso sistema financeiro é muito sólido, né? O Banco Central é um órgão muito sério aqui. Foi muita coisa não funciona no Brasil, mas o Banco Central funciona. Então não sei se eles vão ter. Você tem um pincher? Então, na minha cabeça, parece que é um pincher, mas é só um shih tzu gordo. Tudo bem. Pode continuar, bem. Então, eu acho que agora, depois de passar essa crise, eu não sei se os bancos grandes vão ficar mais, vamos dizer assim, se consolidar mais e vão dar um distanciamento, porque eu acho que assim, os bancos digitais vieram se aproximar um pouco dos grandes bancos. Tô nem falando de sentido de faturamento, não. Tô nem falando nesse sentido. O Banco Inter faz cócegas nos grandes bancos. Mas, enfim. Mas agora talvez dê um distanciamento a mais para eles conseguirem se organizar, ter punch para investir ainda mais em tecnologia, apesar que tipo, o Itaú já é um banco bem tecnológico. Enfim, então não sei se os grandes bancos agora, quem sobreviver, a gente não sabe se vai ter de algum banco de middle market, vai ter alguma quebra aí. Não dá pra gente saber se tem alguém alavancado, enfim. Só o Banco Central está sabendo. Mas eu acho que talvez os grandes bancos agora eles vão dar mais uma distanciada dos bancos digitais. Isso eu estou falando como investidor, não é como ótimo ter os bancos digitais, é ótimo para o mercado, mas como investidor, eu acho que agora talvez a gente dê mais volte a ter uma distância um pouco maior entre os grandes bancos e os grandes bancos e os bancos digitais. Que você olha agora talvez para grandes bancos, toda a linha de crédito, tudo isso, toda essa visibilidade, aumento, e claro que você vai ter um crédito um pouco mais barato, talvez você aumente o índice de devedores duvidosos e tudo mais, mas ainda assim eles têm muito mais recursos para trabalhar nesse momento de crise, né? Então, a minha dúvida muitas vezes tem alguns bancos digitais que os principais produtos, às vezes, são alguns seguros, ou cartão de crédito, algumas coisas nesse sentido, onde que, se talvez a gente venha numa recessão um pouco maior, será que isso não pode dar uma encolhida nesse tipo de consumo, nesse tipo de receita? Então, são apenas algumas coisas que para a gente tentar comparar. Eu acho que os bancos grandes ainda têm alguns movimentos de próprios bancos grandes nesse momento investindo em bancos digitais, inclusive, né? Tinha lá, se eu não me engano, era o Bradesco que estava em conversa com o C6. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de banco digital versus banco grande, bancão, né? Ainda assim, eles têm um grande capital, um grande recurso para, se quiserem se digitalizar, fazerem isso. Claro que tem essa questão tipo do Itaú que acabou fazendo na hora errada, mas eles também têm mais recursos. Então, eu
continuo gostando do setor financeiro, tenho bancões na minha carteira. Banco do Brasil é um banco que apanhou pra caramba, caiu aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para ver o quanto que ele caiu no último mês. Mas no ano, 46%. Então, você tem um banco que estava pagando uma média de 6% de dividend yield, que caiu 46%, e provavelmente, para cair tudo isso, parece que ano que vem não existe mais Banco do Brasil, entendeu? Sim, concordo. É muito doido isso, porque eles bateram nos bancos de um jeito como se eles fossem quebrar e não fosse existir mais banco lá na frente. Sendo que, eu não sei se você tem acompanhado. Eu não sei se tem acompanhado algumas lives que tem acontecido, mas que nem teve live com o pessoal do Banco Central, com o Paulo Guedes, etc e tal. Então, assim, hoje a liquidez dos bancos é muito maior do que era em 2008. Eles precisaram se adequar a isso. Então, tem gente achando que, nossa, vai vir uma recessão, uma crise financeira e muito banco vai quebrar. Calma, vai quebrar banco que está alavancado. E alguns bancões em si, você não vê tão alavancado assim, né? Agora, nem pode, né? Tava mais de 30 de compulsório, né? E aí, deixa eu só te passar uma pergunta, Fabrício, que o pessoal já fez, tem acho que uns 5 minutos atrás, a gente acabou entrando no negócio dos bancões, mas o pessoal perguntou por que você não gosta de setor elétrico. Cara, assim, não é que assim, eu acho que é ruim, pelo amor de Deus, eu sei que você tem, o Pitch também tem, é só um setor, assim, que não, vamos dizer assim, não me agrada, assim, não é um setor que eu olho vendo grandes... E tem um outro problema, o setor elétrico depende de governo, né? Depende muito forte de governo, né? Tudo bem que o banco também depende de governo, de regulação, enfim. Mas eu acho que o lobby dos bancos, por exemplo, a gente está falando do setor bancário, é muito maior que o lobby das elétricas. Então vem alguém maluco, não estou falando exatamente nesse governo, porque é um governo liberal, enfim. Mas vem algum maluco igual fizeram no passado, né? Ó, reduz a conta aí. Você lembra disso, né, Bê? Mas agora, inclusive, tá tendo, né? Para algumas empresas do setor, você tá tendo aí, pelo menos para as famílias de baixa renda, você vai ter 3 meses de isenção de conta, né? Então, é claro que para algumas empresas isso representa muito pouco. Às vezes é 5%, 10% da carteira de clientes, né? De residências que elas atendem. Mas ainda assim, você tem o dedo do governo fazendo esse tipo de coisa, né? Então, poxa, chegou lá no Paraná e falou, olha... Infelizmente, aqui, ó, vocês vão ter que 3 meses isentar e tudo mais, e você não tem muito o que fazer, porque o maior dos controladores acontece. E é um meio de fazer populismo barato, entendeu? Então, luz, né? Luz todo mundo precisa, é coisa básica, né? Comida, oxigênio, luz, são coisas que todo mundo, esgoto, enfim, apesar de não ter muito no Brasil, mas todo mundo precisa, né? A luz, acho que principalmente, é raro, eu não sei se ainda tem lugares no Brasil que não tem luz. Tem poucos, acho que tem muito poucos, enfim. Então é um meio muito fácil de você fazer populismo barato. Olha, baixa a conta de luz, agora quem ganha tanto salário não vai mais precisar pagar a conta, agora não sei o quê. E como a gente investe para longo prazo, né? Eu falo assim, mas agora a gente tem um governo liberal, que apesar de agora a gente ter a crise do coronavírus, que é uma exceção, mas o governo liberal não faria uma coisa dessa. Mas assim, os governos vão mudando, né? A cada 4 anos a gente tem uma mudança de governo. E eu acho que o setor elétrico é muito fácil de fazer populismo barato. Olha, vamos fazer não sei o que na conta. Cara, esse é o cara. Não tem ideia do estrago que fez, como a gente já viu no passado, né? No governo passado, que quis reduzir na força. Quem não entende nada de economia acha lindo. Caramba, olha só, ela fez baixar na força, literalmente na força, a luz elétrica. Putz, grilo, isso que é governante, que pensa no povo. Não tem nem ideia do estrago econômico, de instabilidade jurídica que isso causa no país. Então, apesar de eu ter na minha carteira, por exemplo, eu tenho o Petrobras, né, que também não deixa de ser influenciável, mas assim, o setor não é um setor que mente os olhos. Não estou falando que é um setor ruim. Muita gente que eu conheço tem empresas no setor, tem às vezes até uma parcelinha considerável na carteira de investimentos, mas eu, como já vi isso no passado, né, e não é um passado recente, né, sei lá, 3 anos atrás, não é um passado muito distante. Então eu particularmente tenho um certo receio com o setor, respondendo a pergunta, que eu não sei quem fez, mas já respondendo. Teve vários aí que perguntaram. Eu acabo colocando várias não, né? Eu tenho aí pelo menos umas 3 empresas do setor elétrico na carteira, mas porque eu penso muitas vezes nos próprios dividendos,
Entendo que seja um setor que as pessoas não deixam de consumir e elas não deixam de ser lucrativas e elas têm uma previsibilidade nos lucros um tanto quanto grande, principalmente quando a gente fala de transmissão, tá? Que elas fecham contratos longos e elas ganham não necessariamente pelo quanto de energia que foi consumida ou que foi vendida, porque a transmissão ela fecha um valor lá X de quanto ela vai fazer por um período. Então eu gosto muito dessas empresas, mas é claro, é de perfil, é isso que você falou e é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes, a gente está falando que, poxa, a gente tem ali uma pequena parcela da carteira que são aquelas empresas com uma chance de ter um upside, mas que envolvem um grande risco. Mas porque a gente tem uma visão mais de longo prazo. Quem está olhando para a bolsa, talvez com uma visão mais de curto prazo, provavelmente vai ter empresas muito diferentes da nossa. Tem gente que diz assim, olha, eu não invisto em ação onde o governo tem o dedo, mete o dedo. E tem gente que diz assim, e tem gente que diz assim, eu não tenho problema, se a empresa tem dedo do governo, mas é bem administrada, então por mim tá tudo bem e toca o baile. Então é muito do que você se sente confortável em colocar na carteira e que não te tira o sono de noite. Não vale a pena você colocar a ação da moda na sua carteira se isso vai te tirar o sono. Então, isso a gente retoma aquele assunto de IRB, Via Varejo, de Oi, de Gol, de Azul, de CVC, são todas essas empresas que estão sendo muito faladas nesse momento e que não adianta às vezes você, poxa, porque tá todo mundo falando nisso, falando que elas vão ter um grande upside, tem uma grande chance de subir muito, que eu vou colocar se isso vai te tirar o sono, porque você tá preocupado, você não sabe se alguma empresária, será que elas vão sobreviver? Disse o Paulo Guedes que nenhuma empresa do setor aéreo vai quebrar, eles vão deixar quebrar, porque quando a gente sair dessa crise... vai socorrer. Então assim, ele disse assim, a gente não vai deixar esse tipo de empresa quebrar, porque quando a gente sair dessa crise, tudo tem que voltar a operar normalmente, mas ainda assim, pode não quebrar, mas por quanto tempo ela talvez vai ter algum prejuízo, vai ter um custo muito alto, ou que tipo de endividamento que ela vai ter que fazer. Tem muita empresa nesse momento que está endividada em dólar, então, poxa, dívida em dólar, sem hedge ainda, né, que é alguma proteção contra o câmbio. Então essas empresas provavelmente estão ficando com uma dívida um tanto quanto mais cara. Então tudo isso a gente tem que observar nesse momento. Eu acho que nesse momento de crise você vai olhar. Claro, você continua fazendo uma análise normal, né? Quero saber se a empresa ela dá lucro, se ela tem um bom ROI, como é que é a margem líquida, como é que é a gestão da empresa, mas eu acho que a gente também tem que começar a olhar outras coisas que estão ali na contabilidade, às vezes, para você entender como que ela vai passar por esse momento da crise. Então, poxa, entra lá no site de RI da empresa, olha o balanço que ela entregou aí no último resultado, para você ver quanto que ela tinha de caixa equivalente, né, de disponibilidade naquele momento, quais são as dívidas de curto prazo, se esse caixa está maior do que essa dívida, porque se não tiver e ela não conseguir renegociar com esses fornecedores, postergar essas dívidas de curto prazo, talvez ela vai ter que tomar crédito. Pode ser um crédito um pouco mais barato agora, mas ainda assim ela vai ficar um pouquinho mais alavancada. Então a minha sugestão é que se você tem algumas empresas na sua carteira e você não está entendendo direito como ela pode ser impactada, primeiro você olha o setor, como que esse setor está sendo impactado. Eu tenho varejo, eu tenho fundo imobiliário de shopping, eu tenho empresa de construção civil e eu acho que as entregas vão atrasar, ou ninguém tá saindo agora para comprar imóvel, coisas nesse sentido. Como que tudo isso vai ser afetado? Aí você depois, você olha esse cenário macro, você começa a olhar para dentro da empresa. Poxa, eu tenho essa empresa aqui, Magazine Luiza, ela tem um caixa muito grande, tem dívidas de curto prazo menores, está vendendo bastante aí no e-commerce, óbvio que ainda assim ela vai ter um impacto nas suas receitas, que pode tranquilamente diminuir, mas ainda assim não necessariamente entregar um prejuízo, mas ela tem aí recursos para passar bem por essa crise. Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de análise, ao invés de olhar só preço e aqueles indicadores ou múltiplos fundamentalistas que a gente meio que parece que cria uma regrinha de bolo e acha que isso funciona para tudo, né? Sim, não corre. Só pra gente terminar, porque daqui a pouco o próprio Insta vai desconectar a gente. O que aprender com essa crise, Bea? O que você tira de ensinamento? O que você fala, opa, isso aqui eu vou rever, ou isso aqui eu já fazia certo e na crise provou que estava certo? Qual que é o ensinamento que a gente consegue tirar dessa crise? Eu acho que o principal de tudo isso, eu acho que isso a gente olha até para quem não estava no mercado financeiro, além da própria educação financeira, a tal da reserva de emergência que a gente diz, né? Porque, poxa, é muito fácil, vem aqui eu, o Pete, o favelado, e dizer assim, olha, a gente investe aí, sei lá, 90%, 100% em renda variável. Não interessa, você precisa ter sua reserva de emergência. Reserva de emergência nem é investimento, ela é um colete salva-vidas. Então, você nem mistura isso. Então, a partir do momento que você tem isso, você pode fazer
o resto do seu dinheiro, claro, de preferência de uma maneira consciente, sabendo o que você está fazendo. Só que eu acho que mesmo para quem investe, como para quem não investe, talvez você começar a pensar nessa reserva de emergência é algo que com certeza foi ensinado, porque a gente está vendo várias pessoas aí que talvez, infelizmente, estão perdendo seus empregos, ou que é um autônomo e está vendo uma grande queda nas suas receitas, muitas empresas e microempresários que não costumavam trabalhar com muito caixa, porque tem que fazer investimento recorrente na empresa para tentar fazer ela crescer. Então, acho que essa é uma lição que a gente acaba tirando. Todas as crises ensinam alguma lição, né? Lá em 2008, a gente aprendeu que não dá para se alavancar muito, que os bancos em si também não podem se alavancar muito. Então, cada crise ela vai ensinando uma coisa diferente. Eu acho que nesse momento a gente vai aprender a consumir de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas vão dar um pouquinho mais de valor para essa educação financeira, de você entender o que é uma reserva de emergência, por que é importante você ter isso. E isso é uma coisa que as pessoas talvez não tinham antes. E uma coisa que me preocupou um pouco, Fabrício, é que muita gente estava me perguntando se nesse momento de queda da Bolsa poderia usar a reserva de emergência para comprar ações. Isso é leve. E que o cara, vou vender meu carro, Então, aí isso daí me preocupa um pouco, porque a galera começa a misturar o que é reserva de oportunidade com reserva de emergência, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não usem reserva de emergência para comprar ações. Esse é o colete salva-vidas. Se você comprar ações, aí vamos lá, você vai comprar ações com a sua reserva de emergência, aí você tem alguma emergência hospitalar, que está bem propício nesse momento, e aí você tem que parar numa UTI. Você sabe quanto custa uma diária numa UTI? Entendeu? Se você não tiver plano, então assim, você precisa dessa sua reserva de emergência, porque você não sabe quando vai ter uma emergência. Se você não tinha, esse é o momento de criar. Tem gente que sentiu falta de ter um caixa de oportunidade, tem gente que não, e tudo depende de quanto você consegue aportar por mês, da frequência que você faz. Eu compro todos os meses, então no fim das contas fazer um grande caixa de oportunidade para mim não fazia muito sentido, mas para as pessoas que talvez façam aportes de valores um pouco menores, que não conseguem ter essa recorrência de comprar todo mês, a lição é, talvez quando você for rebalancear a sua carteira e você viu que, poxa, sobrou ali X valor que não precisa ser aplicado agora, bota para caixa. Então, são algumas liçõezinhas que a gente vai aprendendo, né? Não, exatamente isso. Eu observei muito essa questão da reserva de emergência, inclusive com amigos pessoais. Eu tenho uma amiga que está passando um mega de um problema, mãe solteira com 3 filhas, e já não pagou o primeiro porque ela trabalha organizando eventos. Não preciso nem falar o que aconteceu com o setor de eventos, né? Enfim, não tem nem previsão de voltar, e mesmo quando voltar o setor, provavelmente a prioridade das empresas não serão eventos, não será evento. Então tá com um mega de um problema, assim, problema pessoal seríssimo. E assim como ela, posso falar até para ter uma diarista, né, que vem em casa, enfim, e eu adiantei, né, o mês para ela, talvez adiante também o próximo, nem precisa vir, e ela quase chorou porque eu percebi que, assim, além de ela não ter reserva, ainda ela tem dívidas, porque o brasileiro se acostumou a viver desse jeito. Vivi 10 anos assim, tô vivo. Meu pai viveu assim e deu tudo certo no fim das contas. Só que de repente veio uma bomba atômica, né, vem a Terceira Guerra Mundial que tá acontecendo. Quem imaginou que as praias ficariam fechadas, né? Ontem eu fiquei pensando nisso, você não pode ir na praia. É muito surreal o negócio. Além de estar todo mundo trancado, você não pode nem entrar na praia. As praias estão fechadas, com barricadas, enfim. Então, assim, acho que agora, não estou falando que todo mundo vai ter uma reserva de emergência, não sou tão otimista assim, mas eu acho que um percentual das pessoas com certeza. E uma outra coisa que você estava falando de produto da moda, né? A gente sabe de alguns produtos da moda que se estrumbecaram aí, né? Todo mundo, cara, não, só deixar meu dinheiro aqui que vai explodir, coisa e tal. De repente, viram ali seu dinheiro, não chegou a virar pó, mas todo mundo tremeu na base. Então, cuidado com o produto da moda, seja que tipo de investimento for, seja a ação que for, seja o fundo que for, seja o que for. Não tem apego a nada, porque eu falo assim, a ação, né? A ação nem sabe que a B existe, não sabe que o Fabrício existe, o fundo nem sabe que a gente existe, né? A não ser que está lá numa telinha de computador entre milhares de cotistas. Então não tem apego emocional a nada. Quando a gente mistura emoção com investimento, a chance de dar uma cagada ou naquele investimento ou num próximo
é altíssima. Não, e tem uma outra coisa que eu notei e que eu acho que isso não é nem tanto para nós, né? Porque a gente não copia uma carteira, a gente tem a nossa carteira e eventualmente o pessoal fica, mostra a carteira, daí você mostra a carteira. Aí a galera vai lá e copia essa carteira, sem dever, ela vai lá e copia essa carteira. Aí vem esse momento de crise e as pessoas falaram assim, poxa, como você é responsável de mostrar a carteira? Então a gente trabalha com as bipolaridades do mercado. E aí vamos partir do princípio que crises ensinam que as pessoas não podem simplesmente copiar o que os outros estão fazendo, porque o risco que eu posso correr é diferente da pessoa. Lógico. Então, assim, poxa, eu tenho não só a fonte de renda dos meus investimentos, eu também tenho a minha empresa, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho as minhas fontes de renda, que esse dinheiro que está investido ali eu não preciso, então o risco que eu posso correr com ele é diferente do seu. O que eu estou enxergando para determinadas empresas é diferente do que você está enxergando. E não quer dizer que a gente está certo também, né? E todo mundo erra, poxa. A galera, vamos lá, fim de 2019, a galera, tipo, vangloriando Henrique Breda, porque ele, o fundo é top, olha como tá rendendo, como tá não sei o que, lá. E aí, de repente, o Alaska foi lá, caiu quase 70%, 67%, quanto caiu, aí todo mundo começou a massacrar o cara. Não, mas peraí, gente, ele não era o cara? Então, vamos começar a separar as coisas de, tipo, poxa, se eu só tô copiando o que o cara tá fazendo, a culpa não é do cara. Se eu perder dinheiro, a culpa é minha que eu quis simplesmente copiar e não avaliar os riscos de tudo isso. Então, eu digo que as pessoas têm que ter esse certo cuidado de, olha, eu quero olhar o que esse ciclano está fazendo, todo mundo quer buscar a carteira do Barsi, né? O que o Barsi está investindo? E aí a galera vai lá e copia sem entender os riscos que uma pessoa com o patrimônio que ele tem, que ele pode correr, e uma pessoa com patrimônio menor pode correr também. Então, o que eu digo é, toda vez que a gente vai lá, posta um vídeo no YouTube, posta alguma coisa aqui no Instagram, tenta olhar o racional por trás de tudo isso e não o ativo em si. Poxa, eu fui lá e vi que a Bea estava falando de tal ação. Que pontos que ela olhou? O que ela avaliou? Olha, ela olhou lá o patrimônio líquido, ela olhou o caixa, ela olhou o ROI, ela olhou a margem. E aí eu vou começar a olhar algumas coisas que eu gosto e aplicar isso. Mas não necessariamente copiar tem um certo risco e depois não adianta você simplesmente colocar a culpa em outra pessoa, porque quem aperta o botão de comprar e vender é você. É isso mesmo que eu queria falar. Eu dei uma porrada ontem numa live, porque fizeram alguns memes, né, você sabe, colocaram algumas pessoas, não, mas eu... É engraçado, mas eu acabei ficando puto pelo seguinte. Eu falo, colocaram você no meme, colocaram o Pete, colocaram o Roxo, né, que são pessoas que fazem uma porrada de coisa pela educação financeira, enfim. E aí eu falo assim, eu acho muito engraçado, porque quando ganham, né, quando vem aquelas carteiras, minha carteira tem 60% de rentabilidade, as pessoas são os gênios, contam pros amigos que elas são geniais, que elas acertaram. Mas quando perde, a culpa é da Bia, a culpa é do Fabrício, a culpa é do Roxo, a culpa é do Pete, a culpa é de todo mundo, a culpa é do Breda, a culpa é de todo mundo. Então, quando ganha, eu sou o gênio. Quando perde, a culpa é do outro. Então, assim, quando ganha é a nossa tomada de decisão, mesmo que a gente tenha ouvido, e quando a gente perde é a nossa tomada de decisão. A gente tem que ser mágico e colocar o nosso na reta. É o que você falou, a gente que aperta o botão no fim das contas. Não adianta quando perde, não, a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano. Não isso parece. Nesse momento de crise, o que a gente acaba dando risada é do rap da Faria Lima, é o meme, é o não sei o quê. O único perigo de tudo isso às vezes as pessoas pegam algumas frases isoladas e esquecem de olhar o contexto. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado, porque uma coisa que estava acontecendo ano passado era, poxa, todo mundo que está entrando na Bolsa agora com medo de, enfim, perder uma grande alta na Bolsa, então todo mundo acabou se expondo demais, mais do que o sono aguentava, porque ouviu dizer que um lá investia 100% em renda variável. Calma, gente, para você que está começando, talvez esse caminho vai ter que ser um pouco mais longo. A gente tá aqui, sei lá, desde 2011, você tá muito mais tempo do que eu, com essa carinha de novinho, né? Tudo bem? Mas então, assim, a gente 35, consegue... filha. Oi? 35. Então, né, você já falou, né, dos produtos de Jequiti que você passa na cara, que você precisa passar essa receita pra nós, né? Exato. Mas a questão é o seguinte, a galera às vezes nessa ânsia de querer ganhar muito dinheiro e dar uma porrada muito grande com pouco tempo de bolsa de valores é um grande perigo, e eu acho que no fim das contas as pessoas que estão aqui talvez dando a cara a tapa para ensinar educação financeira estão aí para tentar ajudar. Eventualmente você não consegue agradar todo mundo, mas ainda assim eu reforço, poxa, eu acho que tem um lado muito positivo em tudo isso, só que as pessoas têm que ter um cuidado e passar na peneira tudo que elas consomem e colocar
isso para tua vida e entender que a minha realidade é diferente da sua. Excelente. Bea, vamos desligar antes que o Instagram nos desligue. Sem problema. Brigadíssimo, sua caneca aqui, ó. Essa é a minha, né? Mas a sua caneca com a sua fotinho está no nosso escritório cheio de corona, quando quiser. Não só tem corona, né? Tem Stella Artois, tem várias outras coisas também. Então, quando você quiser, seja bem-vindo. Pós-corona, quando eu for para São Paulo, eu pego ela. Estamos juntas. Obrigado aí pelo seu tempo, Bea. Vamos trocando figurinha. Tô te acompanhando aí. Também que você precisar da gente aqui, estamos super juntos. Boa, Fabrício, obrigada pelo espaço, por esse bate-papo, todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu espero que a gente continue contribuindo aí com o nosso conteúdo, que o pessoal tenha um pouquinho de consciência. Agora não tem mais sardinha nesse mercado, todo mundo é filho de bear. Quem entrou agora é filho de bear market, quem entrou no market já sabe o que é bear market, tá todo mundo preparado aí para os próximos anos, eu espero, e a gente vai junto nessa jornada. Fabrício, obrigada mais uma vez. Show de bola. Qualquer coisa, a gente marca mais lives. Fechou, tamo juntas, Bea. Um beijo enorme. Um beijo, tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.